Raymond, que é o meu papel, estou fazendo novela. Então, por favor, me sigam lá, vai ser legal. Bom, nossa próxima apresentação agora é uma apresentação bem bacana que vai ajudar a gente a ter uma clareza maior sobre como a gente pode apresentar a internacionalização como estratégia de competitividade para as startups de sucesso e quais programas e ferramentas estão disponíveis no Brasil para apoiá-las. E falar de internacionalização, a gente precisa só dar uma pausa aqui, que a gente muitas vezes, eu até falei isso aqui no anteontem e vou falar novamente. Quando a gente fala de internacionalizar, a gente tem uma série de problemas. O Brasil, por ser um país muito grande, a gente abre a empresa aqui, 3 anos depois a gente pensa em vender para o cliente em São Paulo. Em Portugal, a gente abre uma empresa de manhã, de tarde o cara já está pensando em internacionalizar. E aí, quando a gente fala em internacionalizar, não é só sair e vender em outras plataformas, mas você incorporar fora. Então, uma coisa é você operar fora do Brasil, estar incorporado fora para você receber capital internacional. Outra coisa é você vender em outro país. Então, a gente tem que entender esse cenário como um todo. Então, a nossa próxima apresentação agora são caminhos alternativos para a internacionalização da sua startup. E quem vai apresentar para a gente é a Cristiane Mieco, do Sebrae Nacional. Palmas para a nossa convidada. Obrigada, gente. E chefe. Obrigada, gente. Boa tarde. Chefe nada, Mackenzie. Acho que sim. Boa tarde, pessoal. Vou colocar minha água aqui. Primeiro, ai, gente, que delícia. Num domingo à tarde. Vocês poderiam estar em casa, mas vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Meu nome é Cristina Mieco, mas podem me chamar de Cris. Eu gosto muito desse tema e acho que uma palestra anterior, a da Camila, ela foi falando um pouquinho de uma filosofia que acho que a gente precisa ter um pouco desse mindset, sabe? Da internacionalização dos pequenos negócios. Mas o que é isso? Internacionalização, a gente está falando de jornada. E eu gosto muito dessa figura. Acho que todos aqui já jogaram, né? Acho que a gente precisa ter um pouco desse mindset. A gente tem um objetivo, a gente tem uma estratégia muito clara e a gente tem que conquistar o mundo, né? Então acho que não difere muito, mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é ainda jovem e tem esse mindset de jogar, a gente tem essa clareza. E aí a gente se joga, de fato, no jogo e está disposto a aprender e conquistar os objetivos. Então eu queria que vocês pensassem hoje nessa conversa, nesse nosso bate-papo de caminhos para a internacionalização, pensando um pouquinho nesse mindset de war, né, desse jogo de tabuleiro. Mas, Cris, o que é internacionalização? Eu trouxe um roteiro, né, para guiar a nossa conversa. A Camila, eu achei muito legal na fala dela, que ela falou assim, olha, gente, eu vim aqui, eu tive uma conversa, eu fui chegando com uma conversa de gente grande, mostrando que eu era grande, né, para uma empresa, uma determinada empresa, que ela contou aqui a história dela. E aí o norte-americano, o estadunidense, ele tem um pouco dessa mentalidade empreendedora, né? Aí a gente chama isso de fake it until make it. O que é isso? Finge até acreditar que você é isso, né? Essa mentalidade. Então, às vezes, você tem que projetar. Então, planeja e acredite, de fato, onde você quer chegar. Lembra dos objetivos do OR? Então, acho que é bom a gente estar sempre pensando isso. Startup, ela tem uma mentalidade de que é um negócio inovador, eu tenho um time de pessoas que tem um objetivo em comum, e tem um propósito de resolver algo que é muito legal, né? Que tem um propósito bacana. Gente, mas às vezes o mercado não está pronto para absorver a tecnologia, e o seu mercado aqui no Brasil não está, às vezes, pronto. Lembra do mapinha do OR? Às vezes você pode começar pela América Latina, mas às vezes o seu objetivo pode ser a Europa, a Ásia, né? Então, por que não a gente pensar nisso antes e entender? Mas tá, Cris, o que é internacionalização? É essa coisinha do war mesmo? Não, vamos lá, né? Então, internacionalização, eu trouxe aqui um conceito do Sebrae. E eu adoro quando a gente tem muito texto, né? Porque aí vocês ficam ansiosos, leem antes de eu falar qualquer coisa. Mas eu queria que vocês entendessem a internacionalização como um processo. Um processo. Então, a gente está falando aqui que são operações realizadas entre empresas, né? É um intercâmbio entre países de bens e serviços. E esse intercâmbio, ele pode ser uma venda direta, né? Que pode ser uma exportação, venda, ou uma compra, né? Que é uma importação. Podem ser parcerias, que podem ser parcerias tecnológicas, parcerias de distribuição, podem ser atrações de investimento. E aqui a gente tem alguns exemplos distintos. E eu trouxe essa citação do Sebrae, que a gente utiliza muito para dar a nossa forma de apoiar os pequenos negócios nessa temática de internacionalização.
Beleza, nossa letra aqui não ficou muito legal, esse laranja, né? Eu preciso de um designer. Mas quais são as vantagens para internacionalizar? Beleza, então, eu achei que a questão de que ia vir, né, na questão aos poucos, mas não veio com a transição. Mas uma das formas é você ganhar novos mercados, ou seja, eu não depender da minha economia doméstica, do meu mercado local. Então, eu ganho novos mercados, então eu acabo minimizando um pouco esses riscos. Adquirir experiências. A gente vê alguns estudos em outros países. Teve um estudo de 92 chamado Born Globals, de experiências tanto no Canadá quanto na Austrália, que as empresas de base tecnológica elas exploravam outros mercados, porque esses mercados, né, eles precisam vender para outros países, e eles já nasciam vendendo para outros países, né, porque eles descobriam que eles tinham outros mercados. Então, eles adquiriam esse aprendizado e conseguiam fazer isso de uma forma, e eles aprendiam e eles conseguiam escalar isso para outros mercados. Você dilui esses riscos, então você, da mesma forma do raciocínio do investimento, né, você não fica na dependência do seu mercado local, você vai pegando essa operação e colocando para outros mercados. Então, você acaba tendo mais opções e diminuindo a sua dependência de oscilações de câmbio. A outra questão também é induzir a melhoria de produtos e serviços. Mas o que é isso? Quando você vai para outros mercados, para outros países, até mesmo como visitante, você vai percebendo outras formas de cultura, percebendo outras oportunidades de negócio ou outras tecnologias. Você fala, nossa, no Brasil a gente não faz assim, a gente poderia fazer dessa forma. Isso pode gerar insights para você criar novos produtos ou serviços. E essa última oportunidade, que é identificar potenciais parceiros, tanto para o desenvolvimento tecnológico ou para distribuir o seu produto e serviço. E aí, no desenvolvimento tecnológico, aí eu acho muito legal essa cultura de startup, né? Porque às vezes você pode ser uma startup e aí você encontra uma outra startup naquele país. E vocês podem descobrir que vocês têm complementaridades. E por que não as duas se unirem num esforço e explorarem aquele mercado ou um terceiro mercado? Beleza, então a gente está falando aqui no nosso bate-papo de caminhos para a internacionalização. E aí, falando sobre caminhos para a internacionalização, a gente tem que pensar em estratégias, em possíveis formas, né? E aí, como é que são essas formas? A gente pode ser a questão de atrair investimentos, porque tem startups que elas não querem operar em outros mercados, elas não querem vender porque acham difícil, é difícil às vezes formar preço, né? Existem todos os processos que você tem que pensar para uma venda para o exterior, mas ela pode atrair investimento até para vender aqui no Brasil. Uma outra questão é essa questão da parceria tecnológica. Eu me juntar com uma outra empresa e fundir, ser uma nova empresa, uma nova configuração. O licenciamento de uma tecnologia, eu licenciar essa tecnologia para um novo mercado. A exportação, que é essa venda que a gente comenta, né, que todo mundo conhece mais facilmente. Parceria para distribuição de um produto, eu identificar esse parceiro. E também a abertura de uma unidade no exterior. Vai ver que eu tenho vantagens competitivas nesse novo mercado e faz todo sentido eu abrir a minha operação no exterior. E aí um ponto, gente, que está bem ali no finalzinho, mas eu acho que também é um ponto de reflexão. Às vezes eu preciso validar o meu produto nesse mercado. Por que não participar e aplicar para um programa de aceleração no exterior? Que às vezes eu até consigo um fomento. Startup Chile, eu tenho uma bolsa, aplico, valido, né? Tenho um tempo ali de maturação, né? Então, por que não aplicar para participar de um programa de aceleração no exterior? Mas antes, o que eu quero dizer com isso? No Sebrae Like a Boss, que é aquela marquinha que vocês têm visto aqui no evento, é a nossa estratégia de atuação aqui para startups no Sebrae. E a gente trabalha numa lógica de níveis de maturidade para startup. Startup poderia trabalhar só num nível de maturidade onde ela já está vendendo? Pelas formas e estratégias que eu mostrei para vocês, pode ser que não é? Porque eu falei que vocês podem validar o seu produto e serviço aplicando talvez um programa de pré-aceleração, de validação no exterior. Então, nessa lógica de raciocínio, a gente pegando os níveis de maturidade, a gente já pode trabalhar uma questão de mindset, de vocês pensarem que se o produto de vocês é inovador, por que não já trabalhar com o nosso curso EAD de internacionalização para startups? Aqui a gente vai desmistificar o que é internacionalização, aquilo que a gente está fazendo no nosso bate-papo. Ali a gente vai falar como aproveitar melhor uma feira, como você trabalhar um pouquinho desses programas de aceleração, quais são as estratégias Lean para internacionalização. O desafio Sebrae Like a Boss. Cris, mas o que é esse desafio Sebrae Like a Boss? O desafio Sebrae Like a Boss é a nossa competição de startups.
Inclusive, é a maior competição de startups que existe aqui no Brasil. E essa competição, a gente faz a final lá no Startup Summit, que acontece em Santa Catarina. Então, fica o convite aqui para vocês, 4 e 5 de agosto, acontece a nossa final. Acontece num ringue de boxe. E as finalistas vão para o Getting the Ring, que é uma competição internacional que ela vai rodando entre países. Só para vocês terem uma ideia, eu vou conversar um pouquinho explicando cada uma dessas iniciativas daqui dessa trilha. E a gente tem uma parceria, que é esse programa chamado Land to Land, com a Amprotec, o Ministério das Relações Exteriores e Sebrae. O que é esse programa? Ele é um programa de soft landing, né, realizado entre essas instituições, que a gente tem uma série de... uma agenda explicando sobre programas de soft landing, de incubação cruzada, e depois a gente conecta apresentando para vocês essas possibilidades, essas oportunidades que existem no exterior, desses ecossistemas, né? Enfim. E a gente tem o Startout Brasil. O Startout Brasil, ele é um programa... agora eu entendi o que aconteceu na minha apresentação. É um PDF, por isso que vocês estão vendo direto, por isso que eu não estou conseguindo fazer transição. E aí eu estou vendo porque a minha apresentação está diferente. Mas não tem problema. O Startout, ele é um programa de internacionalização que a gente fala que ele é um programa ponta a ponta. A gente abre uma chamada, a gente seleciona startups para um determinado ecossistema e a gente prepara essas startups. Quem realiza esse programa? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Então, quem pode ajudar vocês nesse processo, né? Estou falando de jornada. Então, eu falei do curso EAD. Basta vocês entrarem no www.sebrae.com.br/startup, esse ambiente. E está vendo o que está aqui marcado? Esse é o curso de internacionalização para startups. É um curso de 2 horinhas. E esse é um curso que ele é muito legal, porque eles são 3 módulos, mas ele sempre tem depoimento de startups. Quem foi lá e fez. E aí o desafio Sebrae Like a Boss, que é nesse site aqui. Então, eu vou deixar depois também a minha apresentação disponível. Aí a gente tem todas as informações sobre o programa, né? Como é que estão as inscrições, onde... Mas tá... E aqui no QR Code, o Johan está me dando cola, gente. Aqui na pilastra tem o QR Code que vai para o site. Então, vocês conseguem a informação do site. Obrigada pela cola, Johan. Então, o Startout Brasil. O Startout Brasil, que é esse programa que eu falei, que ele é um programa ponta a ponta de soft landing, ele é realizado pela Amprotec, Sebrae, Apex, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia. E qual é o objetivo desse programa? De fato, a gente lança um edital, uma chamada, selecionando startups para um determinado ecossistema. A gente seleciona, então, até 40 startups. Essas 40 startups, elas recebem uma fase chamada de missão virtual, missão de imersão, que é a missão física para aquele ecossistema, e uma missão de retorno, porque a gente quer que essas startups fechem o mais rápido possível um contato, um contrato. Então, na fase de missão virtual, elas já recebem mentoria, o pitch training, que é esse treinamento do pitch internacional. Ela já tem acesso com players do mercado para poder fazer uma parceria tecnológica, uma agenda com matchmaking, e, enfim. A parte da visita, dessas 40, a gente seleciona até 15 startups que vão para a missão presencial. Nessa missão presencial, essa agenda dura uma semana, geralmente, e ela vai ter em contato com investidores, consultoria especializada em internacionalização para formatar o plano de internacionalização, mentorias individuais e as visitas técnicas ao ecossistema, até para saber, eu quero ser incubado, eu quero participar de um programa de aceleração. E a missão de follow-up. O que é essa missão de follow-up? Eu voltei da missão de imersão, e aí a gente recomenda que até 90 dias elas apresentem para a gente, né, algum contrato que ela aplicou para esse programa, para ela receber, então, algum apoio, né, do programa. O Startout, ele já passou por 11 ecossistemas, né, então a gente iniciou a nossa jornada em 2017. Eu não vou falar sobre cada um deles, mas a gente já passou por todos esses ecossistemas. Agora a gente está rodando o ciclo de Santiago e em breve a gente vai estar abrindo as inscrições para Chicago. Então a gente está abrindo sempre 2 inscrições por ano. Só para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa que falo muito rápido e sou uma pessoa ansiosa, então eu adiantei para vocês o quadro, né? Eu mostrei aqui um ciclo de Lisboa. A gente já atendeu mais de 230 startups, passamos por 11 ciclos
E o que é essas 150 startups? Né, se eu falei 230, são 150 startups distintas, porque acontece que uma startup ela pode aplicar para mais de um ecossistema. Eu vou mostrar aqui na frente. Land to Land Connect é uma agenda virtual que ela dura geralmente um período do dia e a gente começa mostrando como é que é o ecossistema, como é que é o mindset de fazer negócios, quais são os programas de aceleração, angel investors, né, o investimento anjo, venture capital. Depois da gente entendendo um pouco o que as pessoas querem daquele ecossistema, geralmente a gente mostra assim, olha, a gente entendeu que vocês têm interesse sobre esse ecossistema. Então, se vocês quiserem mais informação sobre algum programa de aceleração e incubação, a Amprotec vai enviar um formulário e entrar em contato com vocês. Então, basicamente, é uma agenda de captação, mas que a gente já mostra para vocês uma série de conteúdos qualificados sobre esse ecossistema. E aqui só para mostrar... Em fevereiro agora a gente teve um Land to Land Connect com Colômbia. E aí eu coloquei um QR Code no canal do YouTube da Amprotec com todas as gravações. Então todos os Land to Land Connect que a gente teve, desde Lisboa até Santiago, estão lá gravados. Então todas as informações sobre o ecossistema, super qualificado, está lá para vocês assistirem. Beleza? E aí, lembra aqui no nosso... eu volto, gente, não tem problema. E aí é muito interessante porque vocês vão saber quais são as incubadoras, quem são os atores mais importantes que podem apoiar a internacionalização de startups brasileiras. Agora eu vou passar para a próxima tela, porque a gente precisa dizer quem que foi lá e fez, né? Quem que fez isso, quem de fato, né, tem depoimento. Eu queria trazer duas startups, a Rocket Chat. Quem já ouviu falar na Rocket Chat? Ninguém, né, aqui, né? Beleza. A Rocket Chat é uma startup de comunicação, né? É como se fosse... É uma startup de comunicação corporativa e ela cresceu muito na pandemia. A Rocket Chat, ela é uma startup lá do Rio Grande do Sul. Ela foi apoiada, inclusive, pelo Sebrae Rio Grande do Sul. E ela já participou de 3 startups, o Berlim, Lisboa e Xangai. Eles já estão em mais de 156 países. Eles também já participaram de programas como da Softex, por exemplo, algumas feiras da Apex, como o South by Southwest, que é o SXSW, tá? Mas eles viram muito valor no apoio do Startout. Por quê? Por causa da consultoria, da estruturação do plano de internacionalização. E durante a pandemia, eles conseguiram crescer mais de 98%. Porque a área deles é comunicação corporativa, né? Mas sempre o Gabriel e o Leandro, que são os founders, eles tinham esse mindset internacional. Eles falam assim, meu produto é difícil para qualquer investidor aqui no Brasil entender. Então, eles não tinham uma abertura de conseguir essa captação muito fácil aqui no Brasil. Então, eles já começaram globais, captando, inclusive, mão de obra fora do Brasil. Então, esse é um case que eu queria trazer para vocês abrirem, porque, às vezes, até captar recursos humanos qualificados, às vezes é melhor captar fora, né? Então, vocês precisam ver, é mais interessante captar fora ou eu ter essa mão de obra qualificada aqui internamente? Então, às vezes, é bom pesar esses dois pontos. E, às vezes, por que não ter uma pessoa da ISEC, para a gente já começar a ter uma experiência internacional de uma mão de obra qualificada já internacional na minha operação? E a Key to Enable. Alguém já ouviu falar na Key to Enable, essa startup? Essa startup é uma startup de Minas Gerais e ela tem um propósito muito legal. É uma startup que tem uma tecnologia assistiva para pessoas com algum tipo de deficiência. E a Key to Enable, ela começou as operações, se eu não me engano, em 2009. E eles foram acelerados no programa da Singularity, né? E eles hoje estão no portfólio da Singularity. Também elas são uma startup do Startout. E melhor ainda, elas também participaram de um programa internacional, depois eu falo do desafio sobre a Like a Boss, do GITEX, que é uma competição lá nos Emirados Árabes. E eles tiraram o primeiro lugar, gente. E eles agora estão nos Emirados Árabes, Estados Unidos e agora Santiago. Então, eles aproveitaram, lembra do War? Eu quero trazer de novo a experiência do War. Então, assim, quando eu sei quais são os mercados que fazem muito sentido para o meu negócio, lembra do objetivo? Fica muito mais claro e aí eu vou buscando os parceiros e quais são as estratégias. A estratégia da Key to Enable foi um prêmio, foi participar de um programa de internacionalização, foi participar de um programa de aceleração como a Singularity. Eu quis trazer
A estratégia da Rocket Chat, sim, foi participar de feiras, né, como Softex, foi participar de um Startup Brasil. Então, tenha clareza que, às vezes, o seu produto, às vezes até o Brasil não está pronto para absorver essa tecnologia. EasyTaxi, o Thales, né, aí, agora sim, a gente conhece a EasyTaxi, Cris. O Thales, ele foi acelerado fora, no México, e depois ele voltou para o Brasil e conseguiu entrar aqui no Brasil. É isso, gente. Então, aproveitem as oportunidades, pensem em vocês, enquanto startup, que o seu negócio é escalável. Então, o Brasil pode ser uma das possibilidades, né? Vocês estão aqui para resolver problemas globais. E a internacionalização pode trazer insights, inclusive, para vocês melhorarem cada vez mais o seu produto e serviço, né? E muito obrigada. Então, aqui está a minha apresentação. Ixi, agora falhou tudo, né? Obrigada.